Voltando, pessoal, para mais um bloco aqui das nossas aulas, Direitos e Garantias Fundamentais. Como eu disse lá no começo, vocês estão vendo que nós estamos aprofundando de uma forma que você vai gabaritar toda e qualquer questão de direito constitucional. É o meu desafio para as bancas, você que é de banca de concurso, que está assistindo a minha aula, você que elabora questões de concurso, tá? Você que trabalha na Fundação Carlos Chagas, no CESP, você não vai ganhar aqui dessa galera, não. Nós vamos acertar todas as questões que você está elaborando, né? Vamos lá, galera. Solta aqui o nosso tópico, o próximo tópico. Nós vamos estudar agora o que é eficácia vertical dos direitos fundamentais e o que é eficácia horizontal. Olha só, isso aqui costuma cair muito em concurso do CESP, né? O que é eficácia vertical dos direitos fundamentais e o que é eficácia horizontal. Você vai pegar aí a tua caneta e vai anotar o seguinte, ó. Faz uma tabelinha aí, eficácia vertical dos direitos fundamentais. Do outro lado, nós temos aqui o que vem a ser eficácia horizontal. Eficácia horizontal. Muito bem. Eficácia vertical são direitos fundamentais que vão proteger a pessoa, um particular, das arbitrariedades do Estado, das arbitrariedades do poder público. Tá? Então, o que é eficácia vertical? São direitos fundamentais que vão proteger o particular contra as arbitrariedades do Estado. Por exemplo, nós temos aqui direitos fundamentais, como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, né? A polícia não pode ingressar na minha casa, na minha residência, sem a minha autorização, tá? Sem a minha autorização. E aí surge a eficácia vertical. Vamos lá, Roberto, vamos colocar aqui qual é a eficácia vertical. Anotem aí, eficácia vertical nada mais é do que uma proteção, gravem aí, uma proteção do particular contra as arbitrariedades do Estado. Arbitrariedades do Estado. Exemplo, Fábio, a vedação à tortura, tá? Você pode colocar aí a vedação à tortura, a inviolabilidade da casa, né, do domicílio, são exemplos de eficácia vertical, particular contra o Estado. Eficácia horizontal, você já deve estar entendendo. São direitos fundamentais que protegem um particular contra atos de outro particular. Ó, por isso que é horizontal, tá? Então existem direitos fundamentais que vão me proteger contra atos de outro particular, tá? E aí você vai colocar proteção de particular contra atos de outro particular. E aqui, por exemplo, surge, pessoal, como por exemplo, né, o direito de indenização por dano moral, por dano à imagem, o direito de resposta. Se alguém te ofender, se algum outro particular te ofender, você tem direito de entrar com uma ação de indenização por dano moral, material, à imagem, ainda pedir daquele particular direito de resposta. Tá? Isso são direitos fundamentais de eficácia horizontal. Então anotem aí, os direitos fundamentais de nossa Constituição, eles podem ser de eficácia vertical, protege o particular contra o Estado, ou de eficácia horizontal, protege o particular contra atos de outro particular. Fábio, eu entendi.
mas me dá exemplos mais concretos. Vamos ver aqui na próxima tela, Roberto. Vamos ver aqui, ó. Próxima tela aqui, pode jogar lá. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso 3 da Constituição, ele é de eficácia horizontal ou vertical, pessoal? Claro que é de eficácia vertical. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, aqui contra outro particular, horizontal. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral à imagem, horizontal. É inviolável a liberdade de crença, de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, eficácia vertical. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, vertical. A casa é asilo inviolável do indivíduo, vertical. É inviolado o sigilo de correspondência, comunicações telefônicas, vertical. Então, vocês estão vendo, existem direitos fundamentais de eficácia vertical e de eficácia horizontal. Muito bem, muito bem, muito bem. Entendido aí, pessoal? Tranquilos, tá? Então, você já sabe o que é eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Robert, joga o próximo tópico, Tópico de número 7, pessoal. Tópico de número 7. Dimensões e gerações dos direitos fundamentais. Dimensões e gerações dos direitos fundamentais. Bom, gente, os direitos fundamentais... Vem com a tela aqui, Roberto. Vem comigo aqui. Os direitos fundamentais, nem sempre existiram esses direitos. Direito à vida, direito de religião, de crença, nem sempre. Não sei se vocês sabem, né, na Idade Média, quem não fosse católico, acontecia o quê? Era queimado na fogueira. Né? Então, não existiam os direitos fundamentais como existem hoje, tá? Pelas constituições aí dos países. Os direitos fundamentais, eles surgiram, tá? Naquela época dos feudos. Você lembra desse assunto chamado feudos? Tá? Onde tinha, né, a nobreza, tinha o clero e tinha o povo, né, que era o pessoal que trabalhava na terra do rei, né, do senhor feudal, por exemplo. E aí, né, se eu era colono, eu plantava, eu tinha, né, tinha que pagar impostos daquilo que eu plantava, se eu tinha animais, tudinho naquela época. Se eu não pagasse os impostos que o senhor feudal, que era o dono da terra, né, me pedia dos colonos, o senhor feudal cometia as maiores atrocidades, matava os colonos, estuprava as filhas dos colonos. Existem histórias aí macabras dessa época aí da Idade Média, mais ou menos, né? E aí, pessoal, surgiu em um determinado feudo lá na Europa, surgiu uma manifestação de um grupo de colonos. Esse grupo de colonos, insatisfeito com essas arbitrariedades do senhor feudal, se reuniu e resolveu atacar, né, o senhor feudal chamado de João. Resolveu lutar contra os guardas do João, muitos colonos morreram, tá? Mas ao final os colonos ganharam. Ganharam o quê? Ganharam, e na hora que eles iam matar o senhor feudal, o senhor feudal lá, chamado de João, falou o seguinte: parem! O que vocês querem? Aí os colonos falaram: olha, senhor feudal, nós queremos que você pare de matar aqui os colonos, pare de cometer estupros, né, os seus guardas, cometer essas torturas contra nós. Tá? Nós queremos isso, nós queremos ser tratados como pessoas. Aí o senhor feudal João falou assim: poxa, vocês só querem isso? Eu concedo para vocês. Pronto, já está. Tudo que vocês querem já está concedido. Só que os colonos não foram lesos. Eles falaram assim: o senhor vai conceder? Mas a gente quer que o senhor escreva. Escreva aqui nesse papel todos os direitos que o senhor vai nos conceder. Tá? E aí esse senhor feudal chamado João escreveu, né, fez esse acordo com os colonos para não morrer. E aí, esse acordo é considerado a primeira Constituição do mundo.
É a carta do João sem terra. A história, assim, mais ou menos, né? Tirando as papagaiadas, né? Ela é mais ou menos isso. Esse acordo feito com os colonos, o senhor feudal com os colonos, ele é considerado a primeira Constituição do mundo, pois ele trouxe direitos pela primeira vez em um documento escrito. Tá? E aí surgiram os direitos de primeira geração, ou também chamados de primeira dimensão. Vamos anotar isso no caderno? Vamos lá. Você vai anotar. Vamos lá. Direitos, coloquem aí. Vamos lá, você vai anotar. Direitos, ó. Direitos de primeira geração, ou também chamado de primeira dimensão, tá? Primeira geração ou primeira dimensão. São direitos negativos. Por que negativos, Fábio? A gente cai muito isso. Direito de primeira geração é negativo. Trazem, né, regras onde o Estado não pode fazer. Tudo que está lá no artigo, tudo que é considerado direito de primeira geração, o Estado não pode fazer. Ele não pode tocar nesses direitos. Tá? Exemplo, a inviolabilidade de domicílio, né? A tortura, o Estado não pode torturar ninguém. São chamados direitos de primeira geração. O Estado não pode fazer. Ele não pode violar esses direitos de primeira geração. E aí, né, traduzem aqui ideia de liberdade. Vão dar para as pessoas mais esses direitos de primeira geração, vão dar mais liberdade, direito à vida, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, liberdade de crença. O Estado não pode interferir nisso. Tá? O Estado, o poder público, não pode interferir nisso. Por isso que os direitos de primeira geração são chamados de direitos negativos. Com o passar do tempo, as novas constituições trouxeram os chamados direitos fundamentais de segunda geração, ou também chamados de segunda dimensão. Vou já explicar por que está mudando esse nome geração para dimensão. Os direitos de segunda geração já são chamados, são direitos positivos. Se o de primeira geração é negativo, os direitos de segunda geração já são positivos. Positivos, pois o Estado deve fazer. Ele deve promover esses direitos positivos, esses direitos de segunda geração. E nós encontramos esses direitos positivos lá no artigo 6º da Constituição. O artigo 6º da Constituição tem lá educação, trabalho, lazer, moradia, né? Tem uma série de direitos de segunda geração que são chamados de direitos sociais. Tá? Então, o de primeira geração negativo, segunda geração positivo, pois o Estado tem que promover. Com o passar dos anos, com a história, surgiram os chamados direitos de terceira geração. Ou também chamados de direito terceira dimensão. São direitos, gente, de solidariedade entre os povos, ou seja, os países. Esses direitos de terceira geração são direitos onde o Estado tem que ajudar outros estados, os países devem se ajudar. Tá? Nós, todos os países, devemos ter uma cooperação mútua. Né? E aí, a nossa Constituição traz, né? A primeira geração aqui, gente, artigo 5º traz a sua maioria de direitos de primeira, o artigo 6º traz os direitos de segunda geração, e os direitos de terceira geração, dos povos se ajudarem, você vai encontrar lá no artigo 4º da Constituição, que traz, né, os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Tá? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção,
da defesa da paz, né? Tem uma série de direitos lá que traduz essa ideia que os países devem se ajudar, deve ter esse pensamento de solidariedade. Tá? Então, aqui no direito constitucional, você percebe, né, que a nossa Constituição ela traz essas três dimensões de direitos. Ela traz os direitos de primeira geração, ela traz os de segunda e ela traz os de terceira. Algumas constituições, a nossa Constituição, eu vou até destacar aqui, a nossa Constituição, ela parou aqui no de terceira geração para a doutrina majoritária. Para a doutrina majoritária, a nossa Constituição ela parou nos direitos de terceira. Tá? Mas novas constituições já trazem direitos de quarta geração, tá? De quarta geração, ou até mesmo de quinta geração, que são os novos direitos ligados a casamento do mesmo sexo, de pessoas do mesmo sexo, as novas famílias, essa parte de robótica também, né? Então, trazem, né, algumas constituições já trazem direitos de quarta ou de terceira. Mas a nossa Constituição, para a maioria da doutrina, ficou na terceira geração. Uma coisa que é muito perguntada também, a primeira Constituição que trouxe as três gerações ao mesmo tempo, ela foi a Constituição que você vai enxergar isso agora. Quer ver? Nos direitos de primeira geração, traduz uma ideia, como eu falei aí em cima, de liberdade, não é isso? Traduz uma ideia de liberdade, esses direitos de primeira geração. Segunda geração, onde o Estado tem que promover educação para todo mundo, saúde para todo mundo, trabalho para todo mundo, vão trazer, esses de segunda geração, vão trazer uma ideia de igualdade. Porque se todo mundo tem saúde, todo mundo tem educação, trabalho, todo mundo vai ser tratado de forma igual. Já esse direito de terceira geração, onde os países devem se ajudar, traduzem uma ideia de fraternidade. Então, uma Constituição que trouxe as três gerações ao mesmo tempo foi a Constituição da França, né? Logo após a Revolução Francesa, onde aqui, né, o lema da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então, as três gerações aqui traduzem essas expressões. Lembrando que alguns doutrinadores, alguns livros de direito constitucional, alguns professores de direito constitucional, dizem que é melhor hoje, em vez de chamar geração, é melhor chamar de dimensão. Porque chamar geração, tá? Dá a ideia que quando surge uma próxima geração, exclui-se a outra. Tá? Então nós temos direito de primeira geração, aí surgiu de segunda. Dá a ideia, chamar de geração, que quando surge a segunda geração de direitos, não existe mais a primeira geração. Dá a ideia disso. Por isso que alguns professores, algumas bancas têm ido nesse sentido, em vez de chamar de geração, estão chamando de dimensão dos direitos fundamentais. Mas é a mesma coisa, Vamos lá, pessoal. Tem uma tabelinha aqui que eu vou colocar aí na tela para vocês. Pode jogar lá, Roberto. Olha aí essa tabelinha, né? Uma tabelinha aí que ela traz aí o resumo do que eu quero que vocês tentem memorizar. Direito de primeira geração, liberdade, negativo. A segunda geração, igualdade, direito de prestações, direitos sociais, tá? E terceira geração, fraternidade. Terceira geração, fraternidade. Beleza? Vamos fazer umas questões agora? Vamos fazer umas questões? Olha aí, questão do CESP, TJ de Sergipe. Olha o que diz a questão. Acerca dos direitos fundamentais e do conceito e da classificação das constituições, julguem os itens a seguir. Os direitos fundamentais têm o condão de restringir a atuação estatal e impõem um dever de abstenção, mas não de prestação. Ele está dizendo na questão que não existem direitos fundamentais que impõem uma prestação do poder público. Isso está errado. Existem os direitos de segunda geração. Os de segunda geração, eles impõem uma prestação. Tá errado esse não aqui.
tá? Então, essa questão aqui, ela está errada. Existem gerações, existem grupos de direitos fundamentais que vão impor uma prestação do poder público para nós aqui particulares, tá? A questão de número 2 diz o seguinte, olha só a próxima questão aqui. Ela vem falando o seguinte, os direitos de primeira geração ou dimensão, tá vendo que o CESP aqui já chama geração ou dimensão. Direitos civis ou políticos que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da igualdade. Os direitos de segunda geração, tá? Direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam com liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam a liberdade. Os direitos de terceira materializam os poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade. Gente, de cara você está vendo aí. Primeira geração é igualdade? Não. Primeira geração é liberdade. Primeira geração é liberdade. Segunda geração é liberdade? Não. Segunda geração traduz ideia de igualdade. Questão aqui está o quê, pessoal? Questão está o quê? Errada. Eita, Fábio, é fácil assim? É fácil. Se você memorizar, tá? O que eu tô te alertando aqui, você vai responder essas questões rápido, né? Bem rápido mesmo. Vocês estão vendo aí como é fácil esse assunto. Vamos para o próximo tópico, Roberto. Próximo tópico, tranquilos aí. Próximo tópico diz o seguinte, pessoal. É o tópico chamado aplicabilidade das normas dos direitos fundamentais. Vamos lá. Aplicabilidade dos direitos fundamentais. Aqui nesse assunto, gente, ele vai traduzir para nós aqui, né, que os direitos fundamentais eles vão ser divididos em 3 categorias. Vamos lá. Direitos fundamentais eles vão ser divididos em 3 categorias. Vamos lá. Existem as normas constitucionais aqui de eficácia plena. Temos as normas de eficácia contida ou as normas de eficácia limitada. Normas de eficácia plena, contida, limitada. Fábio, o que é uma norma de eficácia plena? O que é uma norma de eficácia plena? Norma constitucional de eficácia plena são aquelas normas que não precisam de uma lei regulamentando a Constituição para essa norma ser aplicada. A partir do momento que nasce a Constituição, eu já posso aplicar a lei imediatamente, a Constituição imediatamente. Então, normas de eficácia plena, vamos lá, Roberto, coloca aí pra gente. Coloquem assim, ó, normas de eficácia plena, norma de eficácia plena. Joga a tela toda aí, Roberto. Isso, para ficar melhor. Norma de eficácia plena são aquelas, coloquem assim, são aquelas que não precisam de regulamentação. Elas são, pessoal, autoaplicáveis. Coloquem aí. As normas de eficácia plena, coloquem assim, as normas de eficácia plena, elas são autoaplicáveis. E aí eu queria que você até colocasse esse esqueminha aqui, que eu gosto de citar muito, nas minhas aulas, né? Que é quando nasce a Constituição, ó, eu já posso aplicar a norma de eficácia plena. Eu já posso aplicar a norma de eficácia plena, ela não precisa de lei alguma. Quando nasce a Constituição, eu já posso aplicar a plena. Por isso que eu quero que vocês decorem que a plena, ela tem 3 características. Ela é direta, coloquem aí, ela é direta. Por que direta? É uma norma que eu utilizo o direito diretamente da Constituição. Tá? Eu vou pegar o direito diretamente da Constituição. Ela é imediata
eu não preciso de de uma lei regulamentando uma norma constitucional de eficácia plena, e ela é direta, imediata e ela é integral, porque toda a norma de eficácia plena, ela por si só, ela já é um direito a ser aplicado, tá? Então ela é direta, gente, isso aqui cai demais. Norma de eficácia plena, direta, imediata e integral. Direta, imediata e integral. A plena. A dica que eu dou da plena, todo artigo, inciso da Constituição que não tiver nos termos da lei, não tiver esses tópicos, nos termos da lei, de acordo com a lei, não tiver isso, ó, não tiver a palavra lei, é uma norma de eficácia plena. Tá? Então, se não tem a palavra lei nos termos da lei, Roberto, joga a Constituição lá, joga a Constituição. Olha a Constituição, aqui ó, tá destacado, ó. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Uma norma de eficácia plena. Não precisa uma lei aqui regulamentando isso. Tá? Agora olha o inciso 8, o 7. É assegurada nos termos da lei, olha agora. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Opa, já não é plena. Que já tem aqui nesse inciso os termos da lei. Ou seja, esse inciso aqui precisa de uma lei, né? Ou para ele poder ser utilizado completamente ou para restringir esse direito. Tá? Vem comigo aí, pessoal. Vem comigo aqui. Norma de eficácia contida. Anotem aí. Norma de eficácia contida. Joga a tela toda, Roberto, joga a tela toda. Norma de eficácia contida são aquelas que possuem autoaplicabilidade. Ou seja, elas são consideradas uma norma plena. A norma contida eu posso utilizar normalmente. Não precisa de lei para eu utilizar ela. Contudo, poderá ser regulamentada por lei. Poderá ser regulamentada por lei. Que restringirá a sua utilização, a sua aplicação, que restringirá a sua aplicação. Que restringirá a sua aplicação. Fábio, eu não entendi, como é que é? Nasce a Constituição aqui, eu utilizo a norma contida como se ela fosse uma plena. Eu utilizo a contida como se ela fosse uma plena. Utilizo ela normal. Um dia, essa plena, ela pode vir uma lei regulamentando esse trecho da Constituição, essa norma constitucional. Aí, meus amigos, eu vou ter que seguir a lei. O maior exemplo que você tem de norma de eficácia contida na Constituição é o artigo 5º da Constituição, inciso 13. O artigo 5º da Constituição, inciso 13, é o maior exemplo de norma de eficácia contida. Joga lá, Roberto, joga lá. O 13 agora, o 13. Olha aí o 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se eu escolho uma profissão que não tem lei regulamentando, como é que eu trabalho nessa profissão? Trabalho de qualquer jeito. Trabalho de qualquer jeito. Se não tem lei, eu escolhi a profissão de manicure. O que precisa para ser manicure? Nada. Basta ter um alicate, esmalte, só isso. Não tem lei regulamentando. Agora, se essa profissão de manicure vier uma lei regulamentando ela, eu vou ter que seguir a lei. Eu não vou poder mais utilizar a Constituição de qualquer jeito. Eu vou ter que seguir a lei. Por isso que é uma norma de eficácia contida. Enquanto não vem a lei, eu utilizo a Constituição de todo jeito, de qualquer jeito. Tá? Se for uma norma contida, eu utilizo a Constituição de qualquer jeito.
Mas se vier uma lei regulamentando aquela norma de eficácia contida, eu vou restringir a minha atuação, vou ter que seguir a lei exatamente. Tá? Por isso que a norma de eficácia contida, ela é chamada de eficácia restringível. Porque pode vir uma lei restringindo a atuação dela. Lembrando que a norma de eficácia contida, ela vai ser direta, porque eu já posso utilizar ela na Constituição diretamente, não precisa de lei, mas ela vai ser direta, né, a contida, imediata, gravem aí, ela é direta, imediata, e ela é não integral. Tá? Ela é não integral, pois muitos desses direitos vão estar na lei e não só na Constituição. Por fim, temos a norma de eficácia limitada, que aí você já vai entender aí o que é uma norma de eficácia limitada. Vamos lá, limitada são aquelas normas da Constituição, que precisam de lei para a sua aplicação. Uma norma constitucional de eficácia limitada, enquanto ela não for regulamentada, essa norma da Constituição não pode ser utilizada. Então, é um tipo de norma da Constituição que quando nasce a Constituição aqui, eu só posso utilizar a Constituição quando vier uma lei. Tá? Olha aqui, olha esse vazio aqui. Olha esse branco aí, pessoal. Olha esse branco aqui, ó. Eu só posso utilizar a Constituição quando vier uma lei. Tá? É um exemplo de norma de eficácia limitada que está lá na Constituição, o artigo 5º, inciso 12, tá? Que fala da interceptação telefônica. É inviolável, tá aqui, ó, o 12. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, olha agora, na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, é uma norma de eficácia limitada. Só começou a ter interceptação telefônica no Brasil a partir do momento da lei, que veio a lei de interceptação telefônica. Então, você pode colocar aí, artigo 5º, o inciso 12. Bom, pessoal, só para finalizar aqui essa parte de norma de eficácia limitada, nós temos aqui, né, que eu quero que vocês anotem, que é norma de eficácia limitada, tá? Coloquem aí, o direito de greve dos servidores públicos, tá? Esse direito de greve dos servidores públicos, que nós vamos encontrar, Roberto, joga lá pra gente o artigo 37, Roberto, da Constituição, 37. Isso, garoto, vamos lá, o 37. Isso, não, 37, tá indo não, vai. Isso, garoto. Ó, artigo 37, inciso 7. O artigo 37, inciso 7, está aparecendo aí na sua tela, ele diz assim, ó, desce aí, Roberto. O direito de, tá aqui, ó, o 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites em lei específica. Ou seja, tá, o servidor público só pode entrar em greve se vier uma lei, tá? Porque é considerada uma norma de eficácia limitada. Lei essa que nunca veio. Fábio, então os servidores públicos não podem entrar em greve? Não é assim. Você vai anotar. Volta lá a lei, Roberto, volta lá a lei, lá a tela. Isso. É uma norma de eficácia limitada, mas foi impetrado um mandado de injunção. Por que o mandado de injunção? Ele é uma ação constitucional, um remédio constitucional ligado a essa falta de lei aqui. Se não tem lei, quer dizer que eu, particular, estou sendo prejudicado por essa falta de lei.
Então, eu impetro o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele está ligado exatamente à norma de eficácia limitada. Tá? Então, o mandado de injunção ele é sempre utilizado pela falta de norma regulamentadora. Tá? Falta de norma regulamentadora. Nesse caso aqui, foi impetrado o mandado de injunção e o Supremo Tribunal Federal autorizou que os servidores públicos utilizassem a lei de greve da CLT. Enquanto não tem lei para eles, servidores, isso impediria eles de entrar em greve, o STF autorizou os mesmos a utilizarem a lei de greve da CLT. Beleza, pessoal? Tranquilos? Só para nós finalizarmos aqui esse bloco aqui das nossas aulas, nós temos aqui, ainda dentro da categoria de normas de eficácia, limitada, né, duas subdivisões. Vamos lá, tá? Dentro da categoria de normas de eficácia limitada, nós temos ainda duas subdivisões que você vai colocar aí. Vamos anotar? A primeira delas é o que é uma norma de eficácia limitada, tá? De princípio programático. Princípio programático. E norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Eu vou até mudar a cor aqui da caneta para ficar legal. Uma norma de eficácia limitada de princípio programático são normas que a Constituição deixa para a lei, né, regulamentar e trazer programas de governo, programas sociais. Então coloque assim, ó, coloca a tela toda, Roberto. Normas de princípio programático, anotem assim, ó, está ligado a programas de atuação do Estado, né? Está ligado a programas de atuação do Estado, tá? De atuação do Estado. O poder público ele tem que trazer aqui, né, determinados programas de governo, muito deles ligados aos direitos sociais, pessoal, direitos sociais que estão lá no artigo 6º da Constituição. Tá? Então, são normas de eficácia limitada de princípio programático. Norma de eficácia limitada de princípio programático. A de princípio institutivo, como o próprio nome já diz, são leis que vão instituir, né, coloquem aí, instituição de órgãos, gravem aí, de órgãos, tá? E instituições. Então, a criação de tribunais, a criação de territórios, tá? São chamadas normas de eficácia limitada de princípio institutivo. E normas da Constituição que deixa para a lei trazer novos programas de governo são chamadas normas de eficácia limitada de princípio programático. Só para nós fecharmos aqui, as normas de eficácia limitada, elas não vão ter aplicação direta, porque precisa da lei, então elas vão ser indiretas, gravem essas palavras. Ela não é imediata, como é na plena e na contida, ela vai ser mediata, porque ela precisa da lei, e ela é, né, ela é não integral, você vai colocar, ela é não integral, porque nem tudo vai estar na Constituição, tá? Ela é não integral. Então, indireta, mediata, não integral. Gravem isso aí, tá? Gravem isso aí. Bom, meus amigos, terminamos aqui mais um bloco aqui, estamos ainda nessa introdução dos direitos fundamentais. Vejo você daqui a pouco no próximo bloco aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar. Vamos lá!